Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sou o Padre Cláudio, da Paróquia Santíssima Trindade, ordenado em 2018 no primeiro Congresso Eucarístico Arquidiocesano. A história da minha vocação, eu diria que é a história da insistência de Deus para com um vocacionado que ofereceu alguma resistência à sua vocação e ao seu chamado. Eu venho de uma família que tem berço católico, mas que não frequentava a igreja. E, de certo modo, eu destoava dos meus parentes, dos meus primos, né? Eles curtiam farras, essas coisas todas. Eu sempre fui mais recluso, mais na minha. Uma das vezes que eu fui à missa, quando se levou o cálice e a hóstia no Por Cristo, eu abaixei a cabeça, fiz um sinal de respeito e reverência. Meus primos ficaram rindo de mim depois, né, durante muito tempo. O chefe da seção onde eu trabalhava me deu uma Bíblia. A Bíblia, inclusive, eu tinha até bem pouco tempo, né? E eu li, ele falou assim, olha, se você ler como um bom livro, você vai conseguir ler. Então não fique preso às circunstâncias, leia como um bom livro. E eu comecei o Antigo Testamento e não gostei assim da leitura, não compreendia muita coisa. Depois voltei-me para o Novo Testamento, né? E esse sim eu consegui lê-lo na íntegra, ali com os 16, 17 anos. E aí, então ardeu em mim essa coisa, né? Esse desejo de conhecer mais a Cristo, de entender um pouco mais a igreja, a quem eu amava, já amava, né? E amo até hoje. Mas tinha um porém, né? De todos os meus primos, eu era o mais recluso, né? Uma timidez danada, uma coisa assim, fora de série. De forma que isso me atrapalhou um pouco, né? Eu pensava em ser padre, imaginava, idealizava essas situações, mas quando eu chegava na hora de dizer isso a alguém, por mais que eu confiasse na pessoa, aí eu travava e, enfim, essas coisas todas. Depois, a minha família é mineira, tradicional. Por algumas circunstâncias, nós tivemos que vir parar aqui no Espírito Santo. E aos 18 anos eu cheguei aqui em Cariacica, Nova Rosa da Penha, e ali sim, né, entrando um pouquinho com muita timidez na estrutura própria da igreja, aí que eu fui conhecer a questão das pastorais, dos organismos, né, o que era a igreja, fui ver de perto um bispo pela primeira vez, logo depois também vi uma ordenação pela primeira vez, e esse chamado foi crescendo em minha vida. Em 95, meu irmão fez um processo vocacional num mosteiro beneditino e estava quase pronto para ir. Eu fiquei desesperado. Mas, nossa, meu irmão teve coragem de ir, eu não tive coragem. Então, perceba, foi sempre uma luta interna. Aqui, eu gostaria de lembrá-los também de que não é uma coisa intimista, sabe? Nunca foi uma coisa minha e de Deus, mas Deus sempre me chamou a algo mais para o qual eu não me sentia, de algum modo, capaz, né? Entrei no seminário, no propedêutico, em 97 e fiz o percurso até o terceiro ano, mas sempre naquela dúvida, naquele medo, naquela angústia, sabe? E é engraçado que eu me afastei e passados alguns meses, alguns anos, eu quis voltar, assim, né? Mas eu sempre dava uma desculpa. No início do ano eu falava, não, no final do ano eu dizia, Senhor, ano que vem eu volto. De tal modo que se passaram 12 anos, dos quais muitas coisas aconteceram na minha vida, eu amadureci, tive a oportunidade de passar os últimos anos com a minha mãe, cuidar dela. Eu resisti o quanto pude, né? E eu acredito que não posso dizer que a minha vocação é uma vocação tardia, porque eu a senti desde a mais tenra idade, mas eu posso dizer que foi uma vocação cuja resposta foi o mais demorada possível. De certo modo, Deus falou comigo assim, olha, ou você deixa eu abrir os caminhos e você confia e vamos, ou então você está ficando velho, meu amigo, né? Foi mais ou menos o que eu senti assim, né? Então, em 2016, eu fiz a carta, pedi para voltar, com medo danado, né? Tive que enfrentar todas aquelas coisas de novo, explicar o que eu andei fazendo nesses 12 anos. Então, fiquei mais 2 anos no seminário. Tive a graça de ser ordenado dentro de um congresso eucarístico, primeiro congresso eucarístico arquidiocesano, que aconteceu em 2018. Fiquei apenas 3 meses como diácono
como diácono transitório e depois já fui ordenado ali na catedral, no lugar que eu sempre sonhei ser ordenado, né? O curioso é que eu queria ser ordenado ali no altar da catedral. Por causa do congresso, eu teria que ser ordenado no palco, lá do lado de fora da catedral. E durante a ordenação, exatamente no meio, né, já tinha acontecido o rito da imposição das mãos, já estava para começar a prece consecratória e caiu uma chuva, uma chuva danada, e nós tivemos que continuar dentro da catedral, de tal modo que a minha ordenação começou fora e terminou dentro da catedral, aos pés da imagem de Nossa Senhora da Vitória. De alguma maneira, Nossa Senhora se fez presente ali, e foi engraçado que foi o único dia que choveu e o único momento de chuva foi aquele ali. Então, a minha vida seguiu, né? E agora eu já estou com quase 4 anos de ministério ordenado. Sou grato a Ele pela imensa paciência com que Ele teve comigo, né? E mais do que para comigo, né? Eu acho que para com a igreja, né? Quando Deus chama alguém, de certo modo é porque esse alguém foi marcado e tem um papel a desempenhar junto ao povo de Deus, né? E espero que a minha vida seja de fato um dom para as pessoas e um sinal da presença de Cristo no mundo e na igreja.